Na natureza, animais praticam sexo de outras maneiras que não sejam só dessas de penetração genital, assim? Eles... Sim. Vocês falaram da matriarcal... Como é o nome da espécie matriarcal que fala assim, vem me chupar e tal, beleza? Bonobo. É que assim, Bonobo. vamos pensar em sexo como reprodução, nesse caso. Uhum. Específico que bonobas transando, elas só estão se divertindo pra caralho. Perfeito. Golfinho também se diverte pra caralho. Então, existe sexo sem reprodução. E o golfinho é perturbador, né? Não, é muito... Cara, tem a história da mulher que masturbava o golfinho, que essa história é muito bizarra. O Conta pato em é off pior. essa aí que eu não conheço. O pato é pior. O pato é O pior. pato é muito pior. Mas a reprodução com penetração, como a gente está dizendo, ela está ligada a domínio do ambiente terrestre. Então, se você for pensar que a vida surgiu na água e que os animais, em algum momento do tempo evolutivo, saíram da água para dominar o ambiente terrestre, eles encontraram um problema. Então vamos voltar para o sexo, voltar para a definição do que é sexo. Quando você está falando de sexo entre organismos, você está falando da movimentação de um gameta de um lugar para o outro. Perfeito. O gameta que se movimenta é o gameta do macho. Então essa é, biologicamente falando, o macho é o que tem o gameta que se movimenta, a fêmea é o que tem o gameta parado. É só isso. Isso nas espécies que tem o sexo separado. Isso nas espécies, porque você tem bichos que tem o mesmo sexo, ou plantas que têm o mesmo sexo. Pode ter o gameta cavalo marinho, né? e feminino. No e aí cavalo é só marinho o tem gameta. separação. Cavalo marinho você tem macho e fêmea. Aí você pega, por exemplo, minhoca, você vai ter minhocas que são hermafroditas que vão produzir gametas e que elas podem Eu trocar achava que ou o não cavalo gametas. marinho era hermafrodita. Não. Cavalo O que marinho acontece com o cavalo marinho é que os filhotes nascem e é o macho, que guarda, que cuida dos ovos. O cuidado parental é do macho. Ele gestaciona, entre aspas, os ovos, mas quem põe o ovo é a fêmea e ele guarda. Mas Eu dei um exemplo de plantas também que tem essa questão de... Igual a maconha. Ah, estou estressada, virei macho. Isso, que muda, é muito Não comum. vou mais dar flor também. Como você ter planta hermafrodita também. É muito, peixe tem que outros faz trabalhos isso. que O são muito peixe do legais. Nemo. Isso, o O peixe peixe do do Nemo muda ele de flipa sexo. Perfeitamente. Esse sexo biológico. Então, se você imaginar animais aquáticos ou organismos aquáticos, não precisam ser animais, a possibilidade de movimentação do gameta acontece pela água. Perfeito. Então você pega, por exemplo, ouriços, como eu falei, ouriços machos se encontram e todo mundo solta o espermatozoide pra cima. Então eles, encontrou, quero me reproduzir, e aí os espermatozoides saem nadando em todas as direções, Entendi. encontrou o óvulo, fecundou. A hora que os bichos vão pra terra, você tem um problema. Por quê? Porque você não vai soltar, você não vai, vou usar o termo bem chulo, você não vai gozar no ar e os espermatozoides vão sair nadando atrás de uma fêmea. Então, a alternativa biológica que você tem é o que a gente chama de reprodução interna e não reprodução externa. E aí você começa a ter que, evolutivamente, desenvolver mecanismos de entrega desse espermatozoide para perto do óvulo. E aí, quando você tem essa entrega, você tem desenvolvimento desses mecanismos que podem ser duas cloacas se encostando, e aí o líquido vai passar de um lado para o outro, ou você vai ter penetração. E o que é mais legal é quando a gente sai de animal. Então, se você for para planta, por exemplo, a alternativa que algumas plantas acharam se chama polinização. Então agora eu vou falar uma coisa muito louca para vocês. Vocês estudaram a abelhinha levando pólen do lado pro outro. Sim. Pensa nisso como um bucaque de abelha. Nossa, é verdade, mano. É um bucaque da natureza, só que é de uma espécie para outra. Então as plantas não vão ter esse mecanismo de transporte parecido com o nosso. Mano, a planta chega... chega assim um girassol e fala assim pra abelha, abelha, chega aí, toma chega isso aí. aqui pra eles lá. É exatamente isso. Abelha, O beija-flor isso aqui pra também, mim. não é? E ela paga a abelha ainda. Então, ó, eu tô te pagando Caralho. com água com açúcar pra você tomar esse bucaque da natureza e levar os espermatozoides pro outro lado. Aí O beija-flor faz a mesma vibe? Beija-flor é exatamente igual. Então ele fica todo sujo Só de que ele pólen pra levar pro outro lado. Caralho! Seria a versão de penetração ou de transporte de espermatozoides de um lado e do outro. No Caralho! caso dos animais em geral, e aí você pode colocar todos os que conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Então você coloca, por exemplo, crustáceos conseguiram conquistar os insetos, né, como os centopeias, aracnídeos, moluscos, anelídeos e os vertebrados, em linhas gerais, eles desenvolveram técnicas de fecundação interna. De entrega desses Ou seja, de espermatozoides. colocar isso do lado de dentro da fêmea, geralmente usando algum tipo de líquido, né, para possibilitar a movimentação Sim. desses gametas para dentro do outro indivíduo,
que é quem vai receber, né? De novo, macho e fêmea é naqueles que tem o sexo separado. Caramujo, por exemplo, que não tem macho e fêmea, mas tem os gametas masculino e feminino, aí ele vai colocar dentro do outro e até eles trocam, né? Tipo, ó, eu tenho os femininos e os masculinos também, mas eles não se encontram dentro de mim. Então eu chego assim, ó, você manda o masculino pra lá, ele manda o masculino dele pra cá e tipo, tá bom. Isso é troca-troca, isso é troca-troca. Broderagem, isso. Broderagem. Aí vai lá, tipo, você pega no meu que eu pego no seu, pronto, devolve, tá, não sei o que faz. E aí, sem encostar no ambiente externo. Porque o ambiente externo ressecaria aquilo e impediria o transporte. Então, tem que ser de dentro para dentro. E tem uns exemplos muito legais que não é de dentro para dentro, mas é de dentro para dentro, porque você pega, por exemplo, o escorpião. Algumas espécies de escorpião, não todas. O macho pega e ele coloca uma bolsinha no chão com os espermatozoides dele. E aí ele faz o que a gente chama de dança nupcial. Então, algumas espécies têm até um lugarzinho nas mãozinhas, vamos dizer assim. E aí ele pega a fêmea e o cortejo, ele fica dançando com ela e ela se deixar levar até a hora em que ele encaixa ela em cima da bolsinha para rolar a fecundação. Caralho, Então o cara faz um fecundação balézinho interna, é uma ali. fecundação Nossa. interna, mas tem que Só rolar que- esse balézinho Só para que ele teve que embrasar. De valsa. Teve que embrasar Faz uma pra valsa. Caralho, é Ele muito manda louca a aquele natureza. Eu piseirinho tô, aqui, ó. tô boladaço Não, com a natureza, e tem mano. também, por exemplo, algumas aranhas Aham. que elas pegam o espermatozoide com o palpo Isso, e pega aí com a mão. coloca com a mão. Pega com a Receba. mão e põe lá dentro da fêmea com a mão. Exato. Ela vive a lógica do enquanto eu tiver dedo, mulher nenhuma mete medo. Exatamente. Tipo isso. Caralho. Só que ele engravida ela com uma Porque masturbação. As aranhas acho que não tem pênis. Incrível. Não tem. Incrível. Agora, o que acontece? Há uma... E é fecundação interna também. É também interna, por só quê? que- Porque os espermatozoides continuam num líquido, né, que é um líquido que fica no pedipalpo da aranha macho, e aí ele coloca dentro da aranha fêmea lá dentro. Caralho. Então ainda é uma fecundação Então um interna. rolê casual onde uma aranha só masturbou a outra pode acabar em gravidez. Pode, nesse caso pode. Não, Que loucura. Se for um macho e uma fêmea, pode. Sim, se for um macho, é uma fêmea. Porque Caralho. E aí tem alguns outros exemplos de insetos que são incríveis. Por exemplo, louva-a-Deus. Esse é Gente, sinistro, esse bicho aí, hein? é do capiroto. Esse bicho Se a gente for pensar num bicho que é do capiroto, é louva-a-Deus. Quem já viu um louva-a-Deus, a hora que ele te olha com aquela cara de ódio, mano. tem certeza Eu que ele quer arrancar sua via. cabeça. Eu via vídeo de louva-a-Deus lutando com outros insetos assim, é É do sinistro. capiroto. E aí. tem louva-a-Deus que pega passarinho. Sim, tem louva-a-Deus que mata passarinho. Mata passarinho. E em louva-a-Deus E come. tem dimorfismo sexual. As fêmeas são diferentes dos machos. As fêmeas são grandes e os machos são pequenos. E isso é um problema muito sério, porque a fêmea, ela quer comer qualquer coisa que aparece pela frente. Não no sentido bíblico, no sentido de alimentação. E aí o macho tem um problema. Por quê? Porque se ele chegar perto dela, ela vai matar ele. Então o que ele faz? Ele prepara um presente para ela. Então ele vai lá, caça uma presa, e aí ele chega devagarinho perto dela, segurando a presa assim. E aí a hora que ela aceita, se ela aceitar, ela tá ali comendo a presa e ele Ele tá tá ali lá, ó. tentando Tá se reproduzir Tá com com a ela. boca ocupada. Ela tá com a boca e com a cara ocupada. Ele faz isso até a comida acabar. Aí quando a comida acaba, ela pega, mata ele e come ele Não, também, mas em assim, algumas espécies. Então, mas a questão é, Caralho, mano. o E macho... olha isso. E Quando você reclamando, ai, dá muito trabalho relacionamento. Agradeça que você não nasceu um louva-a-Deus macho. É. Nossa, Agora, o que mano. acontece? A ideia do louva-a-Deus macho não é ser comido. Não é. A Não ideia é dele, isso. então, Sim. Ele quer sair. boa parte deles consegue fugir. É. Só que tem que ser uma rapidinha. Mano, Se que demorar, horror. se ele errar o Caralho. tempo ou o presente Só for que se ele- pequeno, é, tem aquele- os trabalhos que mostram isso também. Isso. Caralho. Tem os trabalhos que relacionam o tempo de reprodução ao tamanho do presente. Nossa. Então, se o cara erra do tamanho do presente e o presente for pequeno demais, a chance dele morrer é Ele vira o Mas Se ela entregar não- um passarinho, então, é sexo tântrico. horas. Mas ele não tem uma. Tipo, os louva-a-Deus eles não conseguem entender, tipo, pô, você é da minha mesma espécie, eu não vou te comer. Ela não tá nem aí. Ela não tá A nem fêmea não aí. entende. O macho entende, a fêmea não. Ah, o macho entende, né? a Entende fêmea porque ele só quer procura a fêmea. Mas Mas a fêmea só vive pra comer e se reproduzir? Cara, mas é aquilo que a gente falou no começo da live. Eu que também, é como cruel. assim? Não, mas é tipo aquele. Eu também. Mas é tipo aquele. Caralho, a E libélula. as duas coisas eu quero fazer muito. Tipo, a libélula fala Transar que e comer. ele vive, bate Quem mais algum quer dia o na quê? água lá Jogar e morreu em Jogar um sei quanto videogame, vai, pra dar uma aliviada. A libélula... Não, a libélula acho que até... É que a fase larval desses bichos é mais longa do que a fase adulta. Mas... A libélula...
O que você tá falando? De reprodução? É, da de reprodução. libélula? Eles nascem, Aqueles bate- grudam que é, eles fazem o eles parelhamento. ficam assim, grudadinhos lá. você vê reprodução um interna, em é cima da outra, uma coisa. É isso. Elas batem depois na água porque os ovos são postos na água. Ah, ovos que por são isso que elas colocados estão na água. batendo na água Porque a bunda. larva da libélula, que é aquática. é aquática. Ah, que É. foda. Aliás, é um bicho muito louco. Porque a larva da libélula, ela é carnívora, né? E ela tem umas coisas, depois o Buba coloca ali na tela, lá, porque um troço é do mal, assim. Não precisa. Ela né? tem um, Deixa quieto. ela odeio tem esses pesadelos hoje, uma não. garra aqui na boca que é extensível, Invencível, é é. projetada. Isso? É. Get over Ela here! tá aqui com as garras e de repente ela faz flau, e ela agarra e É uma puxa, legal. que é um aparelho bucal do bicho. Então até inspirou, acho que até teve uma inspiração com o Alien, alguma coisa assim. Alien. Predador ou Puxar Alien, né? assim pra puxar Nossa, pra dentro. mano. É um troço muito Pô, mano, biologia é material do terror, né, mano? Não. Não, é uma Não. larva de libélula. Coloca Dragonfly larva. Larva aí. Caralho, mano. Que Larva. louco. Mano. Os bichos são Tá vendo você aí fazendo carinho no pato? Falando, que patinho bonitinho. Não, mas quanto mais você se aprofunda na biologia, o bagulho vai ficando um terror. Pato é do mal. O bagulho do iceberg, sabe assim, de conhecimento? É. Aí é tipo, o pato é bonito. Vocês estão lá embaixo, tipo, mano, o pato é o demônio. E eu não quero saber, de verdade. Ai, conta em off. Não conta, não. Deixa. Você não vai mais gostar Camila, de você não vai pato. mais gostar de pato? Olha, Camila. vai mais gostar de pato só mesmo, que o assim. problema é você moralizar É, os isso. bichos. Lógico, né? E o ganso, é suavão? Não, É igual. o ganso é um Rottweiler, cara. Não, é que eu nunca bravo. gostei de ganso por causa que eles são agressivos pra caralho, territorial. Mas ele é assim em tudo. É uma desgraça em tudo. Caralho, mano. Mas eu não sei, boa pergunta, mas deve ser igual. Deve ser parecido a Deve ser reprodução. parecido. deve ser parecido. Anseriformes em geral deve ser isso. Olha, dia assim, eu falei que a gente ia fazer um papo sem pauta definida, mas eu não previ que a gente ia ficar tanto tempo focado nesse No tema, caso, né? O pau tá definido, né? Porque É, o pau. Pauta definidas. porque Isso que a pauta gente só nem- falamos disso.